pecados. Vamos fazer uma leitura então? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro então escreve essa carta aos cristãos da Ásia Menor, por volta do ano 63, pouco antes do martírio em Roma, por ordens de Nero, que aconteceu em 64 DC. Dá para se ver então que já é um tempo de perseguição, um tempo em que as pessoas são aqui encorajadas por Pedro para se manterem firmes na fé e manterem alegre, mesmo apesar das perseguições. Pedro então fala sobre uma vida santa, fala sobre alegria diante das dificuldades, e o versículo que nós colocamos há pouco aí na imagem, 1 Pedro 2:9, é um versículo que resume muito bem o que nós entendemos de 1 Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente vê, esse é um dos versículos mais conhecidos de 1 Pedro, e com certeza fala sobre essa humildade que nós devemos ter, fala sobre a nossa submissão em relação até mesmo às perseguições, lembrando-nos que nós somos membros do reino de Deus. 1 Pedro é uma carta chamada geral, então não é igual a alguma daquelas cartas de Paulo aos Coríntios, aos Gálatas. É uma carta que se estendia para várias pessoas de lugares diferentes. E eu achei assim curioso essa ideia de que 1 Pedro, ela resume muitas coisas juntos, né? Então ela fala sobre santidade, fala sobre Deus Pai, Filho, Espírito Santo, fala sobre vários assuntos. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. E com certeza é um resumo muito apropriado. É difícil que todo texto que a gente vai estudar, todo livro que a gente vai ler, a gente fala, né? Essa é a carta mais importante, esse é o livro mais importante. Tem uma frase aqui de Edmundo Cluny, ele diz, essa carta é o mais condensado resumo da fé cristã e da conduta que ela inspira em todo o Novo Testamento, né? E realmente você percebe que 1 e 2 Pedro são cartas pequenas. Quando você vai estudar lá Coríntios, são mais capítulos, então aqui está mais condensado, mas o tema é o mesmo, né? É bem parecido. O autor nós conhecemos, é Pedro. Pedro também chamado de Simão, Simão que significa rocha. E Pedro, sim, é um homem muito importante, porque ele era o apóstolo já escolhido, o apóstolo especial. Ele estava lá junto com Tiago e João, né? Sempre tendo um lugar de destaque, ou seja, um lugar de importância. Ele sempre era o porta-voz dos discípulos, ele sempre era o primeiro a falar. E talvez por isso, às vezes, falava sem pensar, conhecido pelo seu temperamento esquentado. E aí a gente vê que Pedro é um pouco parecido com a gente. Eu acho sempre interessante, quando a gente estuda a Bíblia, perceber que a Bíblia não mostra apenas um super-herói, mas mostra uma pessoa humana, com falhas, com erros.
E olha que Pedro, ele cometeu grandes falhas, né? Nós vemos que ele negou a Jesus, mas mesmo assim, ele foi um homem escolhido para, podemos dizer assim, abrir a porta do Evangelho a tantos judeus e gentios. Ele foi encarregado, né, de apacentar o rebanho de Deus, de Cristo, fortalecer os irmãos. Então, como diz aqui Meyer, um escritor, esta epístola nos oferece uma ilustração esplêndida de como Pedro cumpriu a sua missão, a missão que lhe foi dada pelo Senhor. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22, 32, que é essa citação. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Essa passagem é curiosa, porque às vezes ela pode ser mal interpretada, né? Então Pedro. Então Pedro não era convertido, Pedro se converteu só depois. Mas a ideia da passagem é converter no sentido não apenas da fé. Pedro já tinha fé, converter no sentido de mudar de postura, de mudar de direção. Porque Jesus conhecia Pedro, sabia que ele iria negá-lo. E aí ele diz, olha, depois que passar por esse tempo ruim, que você até mesmo me negar, você vai ser usado para fortalecer os irmãos. Eu gosto muito de uma explicação que tem sobre esses versículos de Lucas 22, 31 e 32, na Bíblia de Genebra. Lá diz, quando no versículo 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Então, são palavras de Jesus. O comentário diz que o diabo queria destruir a Cristo, destruir os seus discípulos, destruir a tudo. Então aqui fala, né? Satanás vos reclamou para vos peneirar. Jesus, conhecendo, diz, eu vou interceder. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, ele não está falando, você não é convertido. Ele fala, Satanás vai te tentar e você vai, de certa forma, ceder. Mas eu roguei por ti. E depois, né, quando te converteres, ou seja, você vai resistir, você vai voltar para o caminho, fortalece os seus irmãos. E com certeza, Jesus rogou por Pedro. E a gente tem, né, a curiosa forma como Pedro negou Jesus lá mais para frente. Nós lemos agora Lucas 22, 31 e 32. Mais para frente, lá em 54 a 62, Pedro nega Jesus. E ele vai até o lugar onde Jesus estava sendo ali julgado, onde estava sendo preparado tudo para que ele fosse condenado e levado à morte. E diz o texto que ele perseguia de longe, ou seja, um longe meio perto. Ele tinha a vista, ele conseguia enxergar onde Jesus estava. E aí diz que as pessoas por perto, primeiro veio uma criada e falou, este também estava com ele. E Pedro negava, dizendo, mulher, não conheço. Aí o texto diz que veio outro, um pouco depois, e disse, também tu és dos tais. Pedro falou, não, homem, eu não sou. Aí fala, passando cerca de 1 hora, outro afirmava, também este, verdadeiramente estava com ele. Então Pedro ficou lá, negando Jesus. 3 vezes ele negou Jesus. Ele disse, não compreendo o que dizes. E aí quando ele fala e nega pela 3ª vez, o galo cantou. Foi exatamente o que Jesus tinha falado que iria acontecer. E aí o texto traz aqui mais uma afirmação curiosa, no versículo 61, voltando-se o Senhor fitou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra. Ou seja, eu disse que Pedro estava à distância, mas ele conseguia enxergar Jesus. E Jesus também conseguia enxergar a Pedro. E quando o galo canta, Jesus dá aquela olhada para ele e fala, está vendo que eu te falei, né? Eu te disse, você falou que não ia me negar. Então, esse Pedro, que chegou a ponto de dizer que nem conhecia Jesus, foi escolhido para pregar, para fortalecer os irmãos. E, como disse aqui o comentarista,
Pedro está assim cumprindo essa missão. Pedro, que é a rocha, ele foi encarregado de apacentar o rebanho de Cristo e ele cumpriu a sua missão. Então ele se converteu no sentido de que ali para frente, depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele esteve, né? A gente tem a confissão de Pedro e tem o momento em que Jesus fala novamente que ele vai ser alguém que vai servir. E aí então, Pedro é uma pessoa muito especial. Eu estou falando tudo isso porque é importante a gente lembrar do autor quando a gente estuda um livro. E esse autor, então, é Pedro, é um homem de Deus, é um homem que era o apóstolo, um homem que seguia à frente dos outros, um homem muito especial. A gente fala muito sobre Paulo, né? E às vezes a gente não gasta muito tempo com outros apóstolos ou com outras histórias. E para nós vai ser muito bom a gente estudar esse livro, que a Bíblia é a Bíblia, né, irmãos? São os mesmos temas, os mesmos assuntos. Vai falar sobre santidade, vai falar sobre alegria, vai falar sobre doutrina de Pai, Filho, Espírito Santo e outras demais coisas. Mas é algo que tem uma linguagem diferente, tem um resumo, né, diferente. Veio de Pedro para nós, assim, a partir da Bíblia, né, de Deus, por Pedro para nós. Sempre quando a gente começa então um estudo, a gente fala sobre o autor e depois os destinatários. Os destinatários, a gente já falou, né, que são esses da Ásia, né? Logo no comecinho a gente falou que Pedro escreve aos cristãos da Ásia Menor. E aqui tem um pouquinho mais de detalhe. Ó. Pedro escreve aos forasteiros dispersos do ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, 5 partes do Império Romano, todas elas localizadas na Ásia Menor. Então, é o que eu disse, é uma carta geral, não é uma carta específica para alguém. Aqui então ele escreve para gentios e judeus, ou seja, aqueles que já conheciam Jesus, né, e aqueles que vieram do judaísmo, mas também para gentios, para os novos convertidos que estavam se juntando à igreja. Falam que eles estavam dispersos, né? É a ideia de que eles estavam assim separados por causa da perseguição que nós falamos há pouco. Aqui há um fato que eu achei interessante, curioso, que fala que eles estão aqui num lugar onde Paulo não teve acesso. Então Pedro está mandando uma carta, está falando com pessoas que Paulo não teve acesso. Estavam espalhados, dispersos por uma região da Ásia, diferente daquela que Paulo alcançou na primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o apóstolo foi proibido de entrar nessa região e conduzido por Deus até a província da Macedônia. Então Pedro dirige a sua carta ao resto da Ásia que não havia sido evangelizada por Paulo. Então a gente percebe aí, são temas parecidos, mas é um grupo outro específico, um grupo que ainda não tinha ouvido todas aquelas mensagens de Paulo, que estava mais localizado para uma outra região. E nós somos privilegiados, nós recebemos a mensagem de Paulo, recebemos a mensagem de Pedro, nós temos a Bíblia por completo nas nossas mãos para estudar. Nós lemos 2 versículos, nós vamos falar um pouquinho sobre estes 2 versículos. Aqui no versículo 1, falando ainda sobre os destinatários, há digamos assim, um detalhamento, né, de quem são esses destinatários com algumas palavras. Fala, forasteiros, da dispersão do ponto Galácia, Capadócia, e depois o versículo 1 fala, eleitos. Então vamos nos ater a essas 3 palavras. Pedro está escrevendo a forasteiros, aos da dispersão e aos chamados eleitos. São 3 palavras para descrever esses destinatários. E por trás dessas palavras a gente vai perceber também um pouquinho por que o teor da mensagem e o que essa mensagem se relaciona conosco também. O que é a palavra forasteiro? A palavra forasteiro significa exilado, ou seja, um morador de um país estrangeiro que está longe do seu lar. Tem uma palavra chamada parocóia ou paróquio. A gente já ouviu falar, né, da paróquia. Então a paróquia está relacionada com essa mesma palavra de forasteiro, né,
que é alguém que tem uma residência estrangeira, que chama-se paróquia. É esse forasteiro, né? Ou seja, está longe do seu lar, está em terra estranha. E aqui diz, seus pensamentos sempre querem retornar à pátria. Pensando como esse texto fala, nós somos também, o cristão, todos nós somos um forasteiro. Temos um hino que nós cantamos, né? Sou forasteiro aqui, reflete o que nós somos também. Hebreus 13, versículo 14 diz, na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Não temos nenhuma cidade que dura para sempre. Eu disse que um forasteiro é alguém que mora longe do seu lar e os seus pensamentos estão sempre retornando à pátria. Essa é a ideia de um forasteiro que nós devemos ter também. Nós não temos aqui uma cidade permanente, ou seja, não dura para sempre essa cidade. Tem uma frase de William Barclay que diz que o mundo é uma ponte. O homem sábio passará por ela, mas não edificará sobre ela a sua casa, pois o cristão é um exilado da eternidade. Forasteiro, então, ele reside em algum lugar estranho, longe da sua casa, mas ele não tem os plenos direitos. É um estrangeiro residente, não tem direito de cidadania. Nem queremos ter. Nós queremos voltar para a nossa pátria. Esse é o primeiro termo aqui que a gente pode entender sobre os destinatários. O segundo termo é da dispersão. A dispersão remete ao que nós falamos no início, que era um povo perseguido, disperso, espalhado. E por que eles estavam espalhados? Não é porque eles queriam, porque exatamente houve essa perseguição religiosa, perseguição, matando os cristãos, prendendo os cristãos. E a gente sempre lembra, né, na história, que isso não pôs fim ao Evangelho, pelo contrário, é como se espalhasse sementes. Quando você planta semente tudo num lugar só, vai nascer ali perto, né? Mas você espalhando as sementes, ela vai brotando em vários lugares diferentes e vai crescendo. A perseguição espalhou essa semente, então, e cada um de nós, né, como cristãos, ou naquela época, os cristãos, eles foram florescendo e crescendo. A outra palavra que aparece aqui são eleitos. Eleitos, ou seja, o cristão, ele é esse chamado de Deus, eleito por Deus. Paulo se refere a eles como os eleitos. E nós sabemos que nós somos eleitos não simplesmente por algum mérito próprio. Nós somos eleitos não simplesmente como algo que nos dá vantagens apenas. Nós somos eleitos para a santidade, para servir a Cristo. Somos eleitos em Cristo, mediante a fé, santificados pelo Espírito Santo, e assim nós somos de Deus. Essa palavra aqui dá para a gente falar algumas coisinhas. Por exemplo, não somos eleitos ou não fomos nós quem escolhemos, né? Deus nos escolheu. Ninguém elege a si próprio. Alguém tem que votar para você ser eleito, né? E Deus nos escolheu. Também nós lembramos que não fomos nós que amamos a Deus. Deus nos amou primeiro. E nós cremos em Cristo porque fomos escolhidos. Nós não fomos escolhidos porque nós cremos em Cristo. E nós somos escolhidos não porque éramos santos, mas para sermos santos. Nós somos escolhidos não porque praticamos boas obras, mas para a prática das boas obras. Então tudo isso a gente pode tirar como referência aqui dessa eleição, né? Eterna, incondicional. Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Nós percebemos, e fica claro aqui então, que é um povo especial. Nós temos um autor especial e nós temos um povo especial. Tanto no autor como no povo, a gente vê características como as nossas.
e por isso toda a mensagem bíblica é muito atual. Ela vai servir para nós, naquilo que nós vamos estudar e aprender. Sobre as 3 palavras servem para nós, né? Nós somos também forasteiros, nós somos também aqueles, de certa forma, perseguidos, no sentido de que se nós temos que nadar contra a maré, contra o pensamento do mundo, contra a ação do mundo, e nós somos esses eleitos de Deus. Bom, em resumo, se a gente for pensar em 1 Pedro, a gente vai ver, primeiro, sempre bem claro que a vida cristã não é uma vida, digamos assim, indolor, não é uma vida que não tem problemas. Então, se eles estavam enfrentando grandes problemas, nós percebemos que a palavra aqui vai falar que eles deveriam permanecer firmes, permanecer felizes. E a gente pensa, hoje, nós estamos enfrentando muitos problemas. Estamos sim enfrentando muitos problemas. Mas se você for olhar para a história, quanto de coisa ruim que já aconteceu na história, tantos problemas que outras pessoas já enfrentaram em outros tempos, enfrentam até hoje, talvez, em outros países. Sempre a gente vai olhar e vai agradecer a Deus que nós somos privilegiados em muitas e muitas coisas. Então o apóstolo fala sobre isso, fala sobre a cruz. A cruz é algo que precede a coroa, podemos dizer assim. O sofrimento, ele é algo que vem antes da glória. As dificuldades existem, porque nós somos chamados de peregrinos, estrangeiros, alguém que está a caminho dos céus. Então, sempre existirá problemas no caminho, dificuldades no caminho. E assim, perseguição, muitas vezes, com certeza, de vários tipos de perseguição. O texto fala sobre a eternidade, podemos dizer assim, nós temos que pensar na eternidade, temos que pensar além do momento presente. E aqui, rapidamente, eu vou destacar aqui algumas coisas que existem nessa carta em especial. Ou seja, a primeira carta de Pedro é uma carta pastoral, é uma carta que leva alento aos seus leitores para que eles pudessem permanecer firmes em uma conduta cristã, mesmo diante das perseguições. Ela fala sobre sofrimento, ela fala sobre a graça de Deus, sobre a glória de Deus, traz aspectos doutrinários sobre Pai, Filho e Espírito Santo, fala sobre a doutrina da igreja, sobre a questão da igreja, e também sempre essa ideia de santidade, sofrimento. E fala sobre alegria, sempre mostrando que o fundamento da nossa alegria é a nossa salvação. Não há outro fundamento para que a gente possa ser realmente alegre. Porque qualquer outro fundamento vai roer em algum momento. E aí a gente vai ficar nesse alegria e tristeza, se apegando a alguma coisa para não ficar triste. De repente essa coisa sai, é tirada de nós. Aí a gente volta a ter tristeza. Então a gente não pode ter um outro fundamento para a alegria que não seja a salvação. As outras coisas são importantes, existem, mas elas não podem ser a razão da nossa alegria e da nossa paz. Então ela fala sobre esse sofrimento e destaca aí a importância de seguirmos firme. A principal intenção de Pedro ao escrever essa carta foi preparar os cristãos para o sofrimento. Então o tema sofrimento ele aparece em várias situações aqui. Nós não vamos ler o texto que a gente vai começar em um outro momento, mas com certeza aparece. A graça de Deus que nós citamos, muitas vezes aparece essa ideia, Por exemplo, 5,12, eu vos escrevo exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Graça é uma palavra usada, aparece muitas vezes aqui. A glória de Deus, a graça de Deus que conduz à glória. E aí por diante, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, doutrina da igreja. A doutrina da igreja, quando fala, nós lemos aqui o 2,9, Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso aqui é a doutrina da igreja. E muitos outros assuntos, como o sofrimento, apostasia, para que a gente possa permanecer firme, mesmo mediante
às dificuldades e às coisas que possam vir contra nós. Então, irmãos, eu estou lançando hoje esse desafio. Nós não vamos seguir, vamos parar aqui nesse momento. E na próxima semana a gente começa a estudar algumas partes maiores. Mas é um desafio. Você vai conseguir ler 1º e 2 Pedro em poucos minutos. São poucos capítulos, então leia na sua casa. E assim a gente vai devagarzinho estudando aqui essas passagens, não tão devagarzinho porque é uma passagem, são livros pequenos, então nós não vamos demorar muitos meses, né? Mas nós vamos estudando esses livros. E eu estou usando como base principalmente o livro, o comentário bíblico do reverendo Hernandes Dias Lopes. Tem vários outros comentários que estamos lendo juntos, mas principalmente esse comentário. Eu não sei se eu já citei uma vez aqui, mas o reverendo Hernandes, ele faz um resumo muito bom de outros comentários, né? Você percebe que ele cita muitos outros comentários quando você está lendo o comentário dele. E além disso, ele tem mais uma forma pastoral, né? Quase que ele não é um comentário bíblico em forma de sermão, né? Ele sempre gosta de pregar, então por isso que eu escolhi o texto como mais base, esse livro do reverendo Hernandes também, que é o estudo de 1 Pedro e 2 Pedro. Que Deus assim nos abençoe e nós possamos crescer nesse estudo.